Boa noite, pessoal! Estamos aqui, né? Conforme prometido, mais uma live Bate-Papo com Nonô, que a gente tem toda segunda, quarta e sexta, às 20h04. Eu sou a Momói Laura e esse é o Popai Ítalo. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação dos gatos. Como de praxe, né? Antes de a gente começar, o Chimbiguinho tá aqui em cima, que ele tá sempre participando das lives. E Nonô tá aqui pertinho também, só que o Nonô fica mais escondidinho, vai aparecer um pedacinho do rabinho dele. Depois ele vira. Antes de começar, vou só fazer botar uma luz aqui melhor pra gente. Aí, acho que ficou melhor agora pra gente poder estar vendo. Então vamos lá, vamos falar sobre a alimentação dos gatos. Se você aí tem essa preocupação com a alimentação do seu filho peludo, o que ele anda comendo, se ele anda caçando, ou se ele come só ração, ou se ele também come comida, né, que a gente de panela, comida que a gente faz. O que seu gato anda comendo? Diz pra gente aí, quem quiser já pode colocar no comentário, que a gente também vai respondendo com o tempo, né, Ítalo? Se tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, pode falar pra gente. Coloca aí que a gente pesquisa e traz a resposta para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala aqui de alimentação felina, a gente... O Manolo aqui tá cobrando atenção. Tá com a carinha pra cima, assim, pedindo carinho. Tá fácil, né? Então, assim, quando a gente fala de alimentação, isso um pouco que a Laura falou, né? Depende muito se o seu gato é um gato que fica estritamente preso dentro de casa, se ele é um gato que vai para a rua, se ele se alimenta na rua, tá? Então tem essas variações, né? Se come ração seca, se come ração molhada, já falar um pouquinho melhor sobre isso, ou a comida caseira que ela falou aqui, né? Tal. Enfim, então a gente vai dar aqui um aparado geral, tá, para vocês terem um pouco mais de preocupação com relação a isso, porque às vezes a gente, no dia a dia, né, as propagandas de televisão, marca de ração e tal, então a gente acha que é só ir na prateleira lá, comprar, escolhe pelo preço, muitas vezes, porque as rações também não são tão baratas assim, né? Então, custo não Brasil, é fácil, né? o custo do nosso país aí, infelizmente. Então, às vezes a gente faz uma escolha, muitas das vezes voltada pelo preço, e esse custo-benefício aí pode ser uma furada, tá? A gente vai contar um exemplo aqui do que aconteceu com a gente também com o Manolo, bem do iníciozinho que a gente pegou ele, era novinho, né? A gente era pai de primeira viagem. Pai de primeira viagem ainda. Então, isso tudo vai servir de experiência para vocês terem esse tipo de cuidado. Provavelmente, quem já tem gato já há mais tempo, né? Já passou por isso, mas às vezes quem tem gato há pouco tempo, quem está querendo ter agora, então pode ser uma informação importante, tá? Para estar ligado. Às vezes até quem já tem um tempo, de repente os gatos têm um hábito ali de estar apresentando recorrência de problemas, problemas de saúde, às vezes problema no trato urinário principalmente. O gato tem muita facilidade para ter esse tipo de problema, que é um problema relativamente sério, né? E pode trazer problemas muito graves para essa relação de vocês. Então é importante ter esse tipo de controle de alimentação, tá? Então quando a gente fala de alimentação, inicialmente a gente fala de ração, tá? O que acontece com a gente, como a gente já contou um pouco da nossa história aqui, inicialmente eu só tive cachorro, né? Minha vida inteira foi só apegado a cachorro. Então quando a Laura tomou a decisão de adotar o Manolo, que foi o nosso primeiro, né, a gente não tinha a menor condição. A Laura já tinha até tido gato, mas eu nunca tive gato, não sabia muito bem como que... Então eu falei, beleza, estou acostumado com cachorro, a mesma coisa, só vai estar dentro de casa, vou criar ele mais ou menos. Fiquei bem receoso, não gostava muito. Porque o Manolo tá se lambendo todo. Está empurrando aqui o computador. Ficou receoso pra caramba, meu Deus, gato. Então assim, inicialmente falei, bem, para não ter muito erro, vou tentar aí usar mesmo o conhecimento que eu já usava com os cachorros, né, para ver se dá certo. Enfim, foi. E um desses problemas que aconteceu foi em virtude dessa falta de conhecimento inicial lá atrás. Então, o que aconteceu? Quando eu fui comprar ração para ele, também não tinha noção de alimentação e tal. Comprar ração para o mercado. Você compra aquela ração ali, você olha pelo rótulo, vê ali o que está dizendo que é bom para o trato urinário, que é bom para isso, é bom para aquilo, tal. Você acredita, né, no que está escrito na embalagem ali do fornecedor.
e compra, né? Aí você avalia o custo-benefício também de grana, né? Nem sempre a gente pode pagar uma ração das mais caras no mercado, também não significa que as mais caras são as melhores, nem sempre. Na verdade, nem malda, né? É ração. É ração, tudo ração, né? tudo parecido. A gente não tem um conhecimento ali para ler um rótulo, para entender um pouco Começo, né, gente? Do que está dizendo ali. Então você olha, se você não entende, muitas vezes as pessoas não conseguem entender nem o rótulo da comida nossa, quanto mais uma comida de felino, né? Então, bem, era mais ou menos isso que tinha acontecido na época, alguns anos atrás. Então eu comecei a comprar uma ração de determinada marca, que era um custo acessível, não era mais barata do mercado, não era ruim não, mas tinha algumas coisas de proteína e tal. Aí você olha assim, pô, bacana, né? Legal, comprei. E só que acho que foi o quê? Uns 3 meses, 4 meses depois, né? Tempinho assim. Um tempinho assim, ele era novo ainda, né? E ele começou a ter problema urinário. E desde cedo, a gente se espantou porque a gente falou, pô, mas não é filhote, cara. A gente sabe que gato tem problema assim, desenvolve, pode ter, mas a gente não esperava que fosse ser tão rápido assim, né? Então isso deu um impacto assim muito grande. E foi aí que também fomentou o nosso interesse desde então, da gente estudar mais, de procurar entender mais esse universo felino para não cair mais nessas armadilhas, né? E não cometer esses pequenos erros. E como ele fazia no boxe, né? Lá no ralo, a gente começou a perceber a urina dele com um pouquinho de areia. Era estranho, era tipo uma areinha. Eu disse, isso não tá legal. E a urina com um cheiro muito forte, né? Mas aí tem então os gatos, né? A urina dos gatos também tem um cheiro forte. Aí ele começou também a sentir que ele fazia muita força, não saía tanto. Sentia que já estava tendo um incômodo. Aquilo que a gente sempre fala para vocês. É conhecer bem as características dele, o jeito, né? Porque numa pequena mudança ali de comportamento você consegue rapidamente, não está legal. Você já desconfia de alguma coisa e aí você vai juntando uma pecinha e outra aqui, você fala, pô, vou levar logo no veterinário. Que é a primeira atitude que a gente sempre recomenda, tá? Qualquer suspeita de algo, é mais fácil você levar no veterinário, o veterinário falar, não é nada não, isso é normal, tal, tudo bem, e te tranquilizar do que você, de repente, achar que está tudo bem, tudo normal, e não, eu vou segurar mais um pouco, e deixa para levar no veterinário, às vezes demora um pouco, aí se realmente for alguma coisa mais grave, acaba piorando. E o gato, a gente tem que ter uma atenção mais especial, porque o gato, ele sente muito rápido esses problemas, principalmente problema urinário, se ele ficar sem urinar. Ele demora muito a demonstrar. E ele demora para demonstrar, E se ele tá quase se matando aqui, o Mike e o Milico, que cabeçada na porta. Dois brincando, como sempre. Então, bagunceiro. Quando passa correndo na escada aí. Então, assim, e os gatos, se você for perceber, se eles desenvolverem algum problema urinário, sem grave, alguma infecção, de repente ele ficar sem urinar 1 ou 2 dias, isso é muito grave, pode causar até uma morte dele, tá? Uma morte precoce. Então, assim, são situações graves. Então, qualquer observação de mudança de comportamento do seu gato, leve naquele veterinário de confiança que está sempre levando ele todo ano para fazer as vacinas, para fazer o acompanhamento, tá? É sempre importante que de repente não tenha condição, ver dentro do seu bairro, na sua prefeitura, no seu município, com certeza sempre tem um convênio com alguma universidade, alguma instituição, ou uma ONG que cuida dos animais, ou de alguma clínica veterinária mais estruturada da sua cidade, entendeu? Então, com certeza, eles vão ter algum projeto social voltado para dar uma assistência para as pessoas que não têm condição de pagar. Então, de repente, tem um núcleo aí de assistência, atendimento veterinário, também, voluntários que atuam no seu bairro, muitas das vezes. Hoje a gente tem a facilidade da internet, então é sempre bom você ter um grupo ali. A gente tem grupo para tudo no WhatsApp, né? Às vezes não tem grupos que realmente são grupos de interesse. Que hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas que moram principalmente em apartamentos nem conhece o vizinho da porta ao lado, da porta em frente, tá? E isso é um problema muito ruim. Todo mundo na correria, né? Cada um na sua, trabalhando. Exatamente. Então, esse é um comportamento que a gente tem que voltar a mudar, a melhorar. Tá? Então, cria grupo, né, do bairro ou do prédio, enfim, para você tentar conhecer mais as pessoas. Certamente, dentro desse grupo vai ter alguém que tem algum parente ou alguém que é um médico veterinário. Então, numa situação dessa, pode pedir uma opinião, pode pedir uma ajuda, fala, pô, cara, eu estou sem condição, você pode dar uma olhadinha só lá para mim, para me ajudar e tal. E eu tenho certeza que a pessoa vai fazer isso do mais bom grado, porque quem trabalha com isso, com certeza, é apaixonado por... Os bichanos, né? Até hoje eu não conheci nenhum veterinário aí que atua na área, que não goste de animais, que não faça porque gosta, né? Escolheu porque alguém mandou, não.
O cara estudou aquilo, estuda, se formou e trabalha porque é a vocação dele. Então, com certeza, ele vai... Os bichos também são muito sensitivos, né? Eles são. O veterinário é uma profissão muito delicada, porque, com certeza, se você tiver um veterinário que não gosta muito da profissão, você pode ter certeza que ele não vai ter muito sucesso. Ele não vai ter muito sucesso no atendimento dos clientes dele. Ele vai ter problema. Diferente da gente, às vezes a gente vai lá, reclama do médico, o cara nem olha pra gente, passa uma receita e tal, mas a gente vai no automático, né? E principalmente o brasileiro que não reclama muito. Mas os nossos pets, eles não deixam de reclamar, não. Então você pode ter certeza, principalmente gato, tá? Talvez o cachorro seja um pouco mais tolerante ali e tal, mas o gato não tem essa não. Se for um veterinário que não gosta de gato, que não gosta de animal, sei lá, vamos supor que exista, né? E que está ali fazendo, ele está insatisfeito e tal, o gato vai sentir, vai ficar estressado, vai ficar nervoso, não vai conseguir fazer nada. Você vai perceber e já pula para outra. E a personalidade deles é tão assim forte, né, dos gatos, que eles não façam nada que eles não estão afim, não adianta. Por isso até que é difícil você ver adestramento para gato, né? O que você pode ver é uma parceria de convívio, você conhecer seu gato, saber como que ele tá, tipo o Chimiguinho tá ali agora, ele vem, ele participa de boa, o Madu tá aqui no cantinho, o Mike tá aqui, que adora, agora. Tá ali, o Milico que tá aqui, já troquei os nomes já. Então, assim, realmente essa questão de eles serem sensitivos, eles são muito transparentes. Então, você tem aquele veterinário, ou até mesmo parente, chegam nessa casa que não gosta de gato, eles logo vão demonstrar de alguma forma. Isso é rápido. Exatamente. Então, esse é o primeiro passo, tá? Qualquer discrepância de comportamento, qualquer identificação de algo estranho, leva logo o córrego veterinário para poder tirar logo essa primeira impressão aí de que possa ter alguma coisa de ruim, tá? Então, voltando um pouco aqui da alimentação, então tem essa questão da ração. Então, aconteceu isso com a gente. A gente deu uma alimentação de uma ração que não era muito boa, causou esse problema. Então, esse foi um dos starts que aconteceu na gente. Ele sofreu bastante, ele novinho, aí teve que tomar soro e aplicar injeção na veia, né? A injeção é até fácil, né? Vacina é fácil, bota na intramuscular e os nossos aqui não costumam reclamar, né? Nem chiar. Então, com relação à vacina, a gente não tem muito problema. Mas, realmente, para você tirar um sangue de um gato, né? Ou colocar ele num soro, né? Uma cirurgia, alguma coisa, é uma coisa penosa para eles, é desconfortável. O noivo botou tipo um catéter. Teve que botar um catéterzinho, ele ficou com as patinhas raspadas da metade para baixo, assim. Ficou acho que 1 ou 2 dias, né? Foi 2 dias. Ficou uns 2 dias internado, assim, foi um final de semana, lembro que foi até um feriado, a gente estava programando para passear e tal, enfim. Foi um feriado que a gente teve que cancelar tudo, anulando tudo para poder ficar com ele, então assim, foi uma correria danada que a gente não esperava, né? E as coisas acontecem no aviso. Então, por isso que é sempre bom a gente estar sempre preparado, acompanhando. Então, a alimentação ela é fundamental para evitar esse tipo de problema. Naquela época a gente não tinha acesso, igual vocês não tinha conhecimento, acesso, né, de conteúdo sobre os gatos. De ter esse conhecimento assim universalizado na internet, gente passando experiência, contando, dando esse exemplo. Então, hoje a gente tem que aproveitar essa nova onda. Gratuito, né? Totalmente gratuito. Então, isso é importante, tá, pessoal? Então, assim, inicialmente tem essa questão da ração. Então, assim, só que quando a gente fala de ração, é o que é mais prático para a gente, tá? Mas os especialistas, eles não gostam muito de recomendar a ração que eles chamam de ração seca, que é essa ração, né, que é o pedacinho, né, da ração ali, redondinho, um nuggetzinho ali da ração seco, né, o pedacinho, eles não gostam muito de recomendar aquilo. Por quê? Porque a alimentação natural do gato, o gato ele é carnívoro por natureza, ele é um carnívoro que eles chamam de carnívoro essencial, o carnívoro obrigatório. O que isso significa? Significa que a base da alimentação do gato necessariamente tem que ser carne animal, tá? Ele tem que comer carne animal, ele processa a proteína animal, tá? Os gatos, diferente da gente, ser humano, e diferente até dos cães, os cães também são carnívoros, mas os cães ainda conseguem se adaptar numa alimentação vegetariana, vamos dizer assim. Eles conseguem absorver a proteína vegetal, tá? Não é uma dieta que seja recomendada para os veterinários, tá? Para os cães, mas é algo que é possível para os cães, tá? Mas para os gatos isso não é possível, tá? A natureza do gato com relação a isso é muito exata, tá? Ele é preso, é mais exigente. Ele não consegue fazer uma substituição da carne. Se você substituir a carne
animal da alimentação do seu gato, ele certamente vai ter problemas graves de saúde, não vai ter uma longevidade, não vai ter uma qualidade de vida boa, tá? Então esse é o primeiro ponto. E isso, por isso que é o cuidado quando se usa ração seca, porque a ração seca, geralmente a proteína animal é uma proteína mais cara, e os grandes marcas aí de ração que tem no mercado, tem várias marcas, algumas marcas são de qualidade e outras não tem tanta qualidade assim. Então essas que não têm muita qualidade, elas ficam querendo substituir a proteína, para botar uma proteína vegetal, botar um pouco mais de carboidrato, e esse é um tipo de alimentação que não pode acontecer no seu gato. O gato ele não pode ter uma alimentação de carboidrato, tá? O Mike já está dando trabalho aqui, desligando a luz, hoje ele está agitado, né? Na última live ele estava mais tranquilo, agora nessa ele está ele tá mais agitado. Então pessoal, o que acontece? Esse é o primeiro ponto, tá? A ração deles, tem muita gente que não gosta de ração seca por causa disso. E aí o outro problema é relacionado à própria quantidade de água. A gente fala ração seca justamente porque ela é seca, ela é quase, não chega a ser desidratada, mas ela é praticamente desidratada, porque tem cerca de 7 a 10% ali de água na ração. Sendo que a alimentação natural do seu gato, se o seu gato é um gato que come na rua, um gato que não está domesticado, né, a presa dele tem cerca em média de 70 a 75% de hidratação. Então quando o gato, por isso que você vê que na natureza o gato não tem muito hábito de beber água. Por quê? Porque na própria, ele ingere líquido, ele se hidrata na própria alimentação dele. Então quando ele vai comer, mata a presa dele e vai comer, a própria água que existe, o sangue que tem no corpo da presa dele, está hidratando o próprio gato. Então ele se hidrata bastante já fazendo a alimentação dele. Porque a natureza é perfeita, né? Exatamente. Então quando a gente substitui esse tipo de alimentação, óbvio que a gente, para proteger nossos gatos, a gente evita que saia na rua, né? A gente já comentou sobre isso, né? Tem mais pontos negativos do que positivos, enfim. Toda atitude que a gente toma, né, existem lados positivos e lados negativos, não tem jeito. Então, os lados positivos, beleza, você consolida, mas os pontos negativos, você acaba tendo que fazer um paliativo, uma compensação. Foi uma escolha nossa. E é uma escolha. A gente viu muito mais positivo do que negativo, deixar eles na rua. Mas, enfim, tem muitos gatos aí que continuam nas ruas, né? Tem gente que não consegue adotar porque já tem outros bichos, mas deixa aquela alimentação na porta de casa, que é uma forma de ajudar também, né? Então o que acontece? Então nesse fato você bota a alimentação em casa. E a ração às vezes é mais prática, não estraga, você consegue comprar uma quantidade maior, né? Porque aí você paga um preço menor, então tem toda essa comunidade prática no dia a dia, não tem como a gente ser hipócrita, nem todo mundo tem dinheiro para fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue nem adquirir uma alimentação boa para a gente, né? Quanto mais para os nossos pets. E nessa questão então da alimentação deles, como os gatos domesticados, então para a gente poder suprir essa questão aí da hidratação deles, já que na ração não é tão hidratada, é por isso que a gente acaba incentivando mais a ingestão de água, né? Isso, por isso que por isso que no mercado você existe fontes de água, aquelas fontezinhas que fica circulando a água para incentivar, estimular a bebida de água, tá? A ingestão de água. Mas assim, os especialistas dizem também que mesmo o gato que bebe uma quantidade de água bacana e ele come a ração seca, ele não consegue se hidratar da mesma forma como se ele comesse uma ração úmida, tá? Então a recomendação inicial seria essa: quem pode comprar ração úmida, ver a porcentagem lá, né? Em detrimento da ração seca, é melhor, tá? Ou às vezes quem não pode dar sempre exclusivamente uma alimentação assim, você pode revezar, você compra a ração seca, mas eventualmente você coloca a ração molhada ali de dia sim, dia não, ou uma vez por semana, enfim, de finais de semana, patê, algo para você fazer. Ou até você pode produzir caseiramente, né, uma alimentação ali com base na alimentação. Então, inicialmente a preocupação é essa, tá? A alimentação do seu gato tem que ser basicamente proteína animal. O equilíbrio é mais ou menos 40% de proteína animal, 50% de gordura e menos de 10% ali de carboidratos, tá? Então o carboidrato ele tem que ser bem pouquinho ali, porque não faz muito bem para o gato, para a digestão dele, tá? Então
Isso aí é uma situação... Gente, o Mike tá pintando. Deixa eu pegar essa criança aqui rapidinho, que mas não tem nossa concentração. Isso aí tá com medo de derrubar tudo. Hoje tá agitado demais. Tá, ele tá aqui, tá. Hoje ele tá demais. Então assim, os gatos, por que eles não têm muito problema na natureza para se alimentar? Eles não são muito seletivos, né? Para caçar, tá bom? Então eles caçam uma variedade muito grande de animais para comer. Basicamente eles gostam mais do rato, obviamente, que é o animal também que é de repente mais acessível. Deve ser mais suculento, né, para eles. Mais gordinho, né? Tipo a picanha pra gente. Exatamente. Mas eles comem mais variados animais pequenos ali que eles conseguem caçar, até insetos, né? Então o gato ele não é muito seletivo, então por isso que ele come com muita facilidade. Ele tem uma eficiência na caça dele com muita facilidade, porque ele come várias coisas, tá? Então a preocupação inicial ali com a alimentação é essa. E a carne pode ser das mais variadas carnes. Se você for introduzir, se você for introduzir alguma alimentação de carne, fazer em casa uma misturinha ali para poder... Um franguinho, peixe, pode ser peixe, pode ser frango, pode ser carne bovina, pode ser carne de rã, se tiver, qualquer coisa de carne que tenha proteína, coelho, carneiro, qualquer coisa ele gosta. Se você estiver comendo, tirar um pedacinho e dar para ele vai também é até uma dica, é o que a gente faz muito aqui. Né? Geralmente quando a gente está se alimentando, ovinho. O ovo, a proteína do ovo também é muito boa para eles, tá? Então assim, a gente faz isso também, a gente não faz especificamente, a comida deles ainda é basicamente ração seca, a gente utiliza na ração seca, né? Mas a gente faz essa suplementação, vamos dizer assim, com a carne que a gente come. Até vou compartilhar aqui uma história. Minha avó, ela sempre gostou muito de gato. Hoje ela tá bem velhinha, tá acamada, né? E ela sempre gostou de gato, sempre teve gato. Eu acho que até puxei isso dela. E ela comprava peixes para dar pro gato dela, pros gatos dela. Geralmente são aqueles peixinhos menores, né? Aqueles peixinhos que não tem tanta saída, ou dependendo, ela comprava um peixe pro gato dela. E aí minha irmã chegou na casa dela uma vez, minha irmã, nossa, os peixes bonitos, vó. Porque vó, né, a gente sabe essa, pedindo, tem aquela questão de estar agradando, né? Um monte de coisa. Sai levando tudo. Aí minha avó, deixa aí. A hora que minha avó, a gente vai na casa dela, a gente sai com os braços cheios de coisa. Fruto disso, fruto daquilo, que ela mora no sítio, né? E aí minha irmã virou e falou, nossa, avó, com os peixes bonitos. Eu quero. Ela virou pra minha irmã e falou, deixa aí que é da gata. E a gata tava prenha na época. E não era, no caso, o Manolo veio da gata da minha avó, não era essa gata, né? Mas ela já tinha esse hábito de fazer com os gatos todos dela. E a minha avó virou e falou, não, deixa aí que é da minha gata. Aí minha irmã até brincou, não, mas a gata que vai comer sou eu. Mas é bem engraçado, olha o cuidado, né? Às vezes ela não tinha esse conhecimento de uma forma tão clara, mas ela como que ela já estava... Já sabia que a gata gostava. Ainda mais o pessoal de interior, o pessoal assim que já tem, querendo ou não, já tem essa doutrina, né? Esse hábito, vamos dizer assim, de fazer... Uma alimentação mais saudável que a nossa, mais natural, né? Que eles plantam e comem, né? Então, ela, como que instintivamente ela já estava contribuindo aí para a saúde dos gatos dela, porque como eles precisam também dessa questão mais da proteína do que dos carboidratos, que a digestão deles é melhor com a proteína, né? E a questão também da alimentação mais úmida possível, que essa ingestão também de líquido para eles é importante, junto com a comida, né? É fundamental. E o peixe ali nas vistas, né? Que ela dava cru para eles, tudo certinho, já tinha essa hidratação, ela estava contribuindo, né? Até porque se você for perceber, o gato na natureza não é tão fácil assim de você achar água, né? Você achar fonte de água assim, potável para você beber, ainda mais agora. Mesmo o gato que é de rua, principalmente em cidades, ele vai ter uma certa dificuldade para conseguir água. Sim, a natureza é perfeita, então, né? Na alimentação, então ele já se alimentando e conseguindo a hidratação dele ali, para ele já é o suficiente. Se ele tiver alguma deficiência para achar uma água ali na rua para beber. O acesso a ratos é muito maior para eles, né? Aí a questão da vida urbana acaba tendo uma proliferação mais de rato, então aí acaba tendo acaba sendo benefício para ele. Ele faz esse controle desse vetor e ao mesmo tempo tem uma alimentação ali garantida para ele, tá? Então assim, carnes variadas eles comem. Coração também, coração de frango, coração bovino, eles comem. Os miúdos todos, os miúdos, né? Vísceras, moela, fígado.
aquele bofe, né? Que é o filho da galinha. Filho né? da galinha ali. É muito bom. Pulmão da galinha, né? Tem um pulmão da galinha. Enfim, esses miúdos todos eles comem, tá? Vísceras e tal, enfim. É tudo bom para eles, tá bom? E tem alguns vegetais também que eles comem, tá? Apesar de não ser a base da alimentação, eles podem comer, comem pouco, tá? Mas você pode ver que, às vezes, por exemplo, aqui a gente tem um quintal, tem grama, e geralmente eles estão ali na grama, mordem uma graminha aqui um pouco, mastigam um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tá? Porque isso ajuda na digestão, ajuda a limpar a bola de pelo, que eles evita, né? Muito, eles se lambem muito, evita dar acúmulo de bola de pelo, é uma proteção natural ali, instintiva já que eles fazem, tá? Mas de qualquer maneira em casa, você pode fazer o teste, né? De você botar sempre um pouquinho também, então não é uma ingestão em grandes quantidades, tá? Mas tem gato que geralmente gosta de alface, gosta de um agrião, gosta de beterraba, de batata, alguma coisinha assim, então você pode dar um pouquinho ali para ele, só para esperar sempre quando você estiver comendo, né? Ele vem ali, você cria até você ajuda até nessa saudável, relação. Né? Exatamente. Dá É o que a gente pra faz aqui também. Realmente a gente está comendo, então a gente bota comida para eles ali também no mesmo momento, então eles já sabem os momentos de alimentação e a gente sempre oferece ali uma carne. Aí tem alguns, por exemplo, o Manolo gosta muito de mamão, né? Geralmente café da manhã. Tem até umas fotinhas postagens antigas aí que, gente, você parar para comer mamão que ele já vem. Ele ama. Natural dele, e é só dele, que os outros não ligam. Os outros não ligam muito, exatamente. Então isso aí é uma relação que com o tempo você vai identificando no seu gato aquilo que ele gosta mais, aquilo que ele gosta menos, tá? E você vai fazendo, tá? Por exemplo, também não é dar em grandes quantidades. Por exemplo, o Manolo não é que a gente pega um pedação de mamão ou pega uma grande quantidade e dá para ele ali ficar comendo. Não, aí quando ela raspa uma mão ali, ela pega uma raspinha um pouquinho, bota pra ele, lambe um pouquinho. Ou aquela que você já comeu, no caso, mamão papai, né? Você corta ao meio, come aquela polpa ali, aí aquilo que sobra, aquele caldinho que sobra ali, um pouquinho da polpa raspa, ele vai lá e come, ele fica feliz da vida, adora. Então isso é bacana, tá, pessoal? Então isso é saudável. O iogurte também, tá? Sem açúcar. Iogurte sem açúcar, iogurte natural, sem mistura, né, de outras frutas ali dentro, sabores e tal. Aquelas de morango é só a essência do morango. Esses que são misturados com alguma coisa não é bom. Então o iogurte geralmente é bom para ele, mas é aquilo que a gente fala também, não é em grande quantidade, você não vai abrir um pote de iogurte e botar ali a metade num potinho dele para ele beber, não. A gente faz aqui, o iogurte até, acho que os 4 gostam de beber. Então quando eu estou comendo, eu pego ali, eu boto um pouquinho na tampinha que você tira, né? Eu boto ali um pouquinho, eles vão lamber ali, dou para um, dou para outro. Então assim, é uma quantidade bem pequena, ou no finalzinho eu vou ficando raspando a colher e dou ali para eles lamberem. Aí a gente faz aquela interação, né? É um momento único. É um momento único ali de relação que você faz, entendeu? É bacana. Mas também a gente não chega a dar grandes quantidades assim, né? Você até comentando que o dela, os dois gostam de suco de melancia. Olha que curioso, né? É bom que é um líquido, já ajuda, né, na alimentação deles. E a melancia é boa, né? Trato urinário, então isso é muito assim, bom. Não tem problema não, você não pode dar em quantidade, tá? Dá um tantinho, aquele momento ali, gostou, acabou. A gente sempre recomenda que você não exagere, tá? Sim. Não, tudo que você vai dar não dá em quantidade. Até mesmo que a base da alimentação dele que é a carne. A base da alimentação dele é carne, proteína, mas por mais que seja filé mignon, uma carne muito nobre, um salmão, um atum que você for dar para ele. Se você der em excesso, também vai causar uma obesidade, vai causar um mal para ele ali. Então essas outras coisas assim são boas para poder melhorar a relação entre vocês. Então às vezes, quem tem problema de relacionamento com o gato, fala, meu gato, poxa, é muito arisco, é muito agitado, eu não consigo pegar ele. Cria um momento assim com ele. Eu gosto dele pra caramba, eu sei que ele gosta de mim, mas poxa, na hora que eu quero pegar ele para fazer um carinho, ele não gosta, aí ele quer sair, me arranha, morde, não sei o quê. Então de repente você usar uma alimentação dessa um pouco diferenciada, para causar essa relação, tem um bom efeito, essa interação positiva, pode ser um bom caminho, tá? Então de repente você já pega ali ele pelo pé, ele gosta de iogurte, deixa eu comer aqui na frente dele, vou oferecer, ele vai lamber, ele vai se aproximar, aí eu faço um carinho, então você começa a criar uma metodologia para se aproximar dele. Você quer fazer carinho nele, então você dá uma colherzinha de iogurte para ele, deixa ele lamber, daqui a pouco você vai lá, passa a mãozinha nele, aí você dá uma outra, passa a mãozinha, então você vai criando uma relação com ele de que, olha, você deixar eu me aproximar de você, fazer carinho, ter uma relação boa, vai ter essa compensação aqui, vai ter essa troca, né?
Então pode ser uma coisa bacana. Eu disse aqui, não dá com frequência, é isso aí. Faz uma grava. A gente não pode cair no mimo deles, não. Não, eles pintam pra gente. Senão já era, entendeu? Mas assim, eles podem comer de boa. Tá? Então, assim, até aproveitando a sua pergunta que você falou que não pode dar, geralmente, por exemplo, a gente acha que leite é bom, mas o leite, principalmente esse leite nosso, que não é mais aquele leite puro, hoje em dia está difícil a gente ir no mercado comprar leite, né, de qualidade, já teve vários escândalos aí de leite com soda cáustica, enfim. É ruim pra gente, então, né? Então também muitos especialistas não recomendam, tá? Também dar leite pro gato, que também geralmente causa uma diarreia neles e tal, então também não é bom. Tá bom? O iogurte geralmente é bom, também aqui, em pouquíssimas quantidades, tá? Nada de dar uma quantidade grande, só para ele tomar ali, não vai ser a base da alimentação dele. Só que eu te falei, é mais um entretenimento, melhorar o relacionamento de vocês, algo que ele vai gostar, mas nada como uma alimentação principal ou substituir ali uma alimentação. Você sabe que o gato come várias vezes ao dia, né? Ele não chega ali e come de manhã e só vai comer depois à noite, enche a barriga, não. Ele come um pouquinho, depois come mais um pouquinho, depois come mais um pouquinho. Deus o método dos picos, ele tem uns momentos ali, mas ao longo do dia, de repente, faz até 3, 4 refeições, de repente, da rotina que você coloca em casa, né? Também a gente recomenda não ter aquela alimentação que a gente chama de alimentação permanente, tá? É aquela alimentação de 24 horas, que você tá sempre botando ração ali no potinho dele, e deixa a ração ali 24 horas disponível para ele. Se está acabando, você vai lá e bota mais. Está acabando, você vai lá e bota mais. Então você não cria um ritual de alimentação com ele. A gente já falou até em outras lives aqui também. O gato ele tem uma relação com a comida de merecimento. Tá? Por quê? Porque ele caça. Ele não está acostumado a receber a alimentação dele de graça. Então, por mais que a gente tenha essa domesticação e que a gente dê essa alimentação para ele entende isso, ele aprende, né, se domesticou, mas para ele a comida ainda tem que ter o merecimento. Então, por isso que às vezes eles a gente confunde. Eles gostam da conquista da comida. São muito caçadores, né? Exatamente. Então, por isso que a gente sempre fala aqui dos 3 R's, da aplicação disso na relação de vocês. Para quê? Para você criar aquela rotina, aquele ciclo circadiano dele, que a gente também já falou aqui várias vezes, tá? Para poder ele entender que ele tem aquele ciclo, aquele pico dele de energia, que ele vai lá, caça, ele simula. Ele não está indo na rua, mas você ao brincar com ele, ao estimular, para ele é como se ele estivesse caçando. Então, você caça, gasta a energia dele, depois você vai lá e coloca uma comidinha fresca para ele, ele vai comer, depois ele vai fazer o ritual dele de limpeza, vai dar o cochilo dele, vai dormir, vai acalmar a energia dele. Então isso é muito bom. Quando a gente deixa a comida permanentemente lá 24 horas, ele não tem, por isso que às vezes a gente tem essa interpretação errônea de que gato é fresco, gato só quer comida fresca. Você deixa a ração lá um pouco e ele não está crocante. Não é, eu já fiz teste aqui em casa e consegui comprovar que não é isso, porque a ração não fica murcha, tá? Tanto é que a gente chama de ração seca, ela é praticamente desidratada, ela tem ali no máximo 10% de água. Então, dependendo do lugar, que geralmente lugares tropicais, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, né? Dependendo do lugar, se não for lá no norte do país, que tem uma umidade muito grande, que aí provavelmente afeta, você deixar uma situação mais difícil, que aí, em lugares com umidade muito grande, a ração exposta ali por muito tempo, com certeza ela vai ficar molenga, e é isso, se o seu gato principalmente está acostumado com o crocante da ração, que às vezes eles se acostumam, tá, com aquele crocante da ração, aí na hora que ele vai comer, a ração está mole, aí ele acha que a ração não está boa, e aí fica pedindo para você trocar. Pode acontecer, mas como pode acontecer também dessa ração mais úmida, com a umidade do ar, pode ser até melhor para ele, porque a ração deixa de ficar menos seca. Se ele estiver acostumado, mas se ele estiver acostumado, ele pode não aceitar comer. Mas pode, só terminando aqui rapidinho, mas essa umidade na ração também é perigosa, a gente tem que estar sempre observando para não causar fungos, tá, pessoal? Isso, então a ração seca, ela tem uma durabilidade até boa, porque ela é seca, ela é praticamente desidratada, então não tem muito problema de contaminação, tá bom? O processo de produção dele ali de cozimento chega em altas temperaturas, tal, então ela é bem esterilizada. Então a partir do momento que a gente abre o pacote, começa a fazer esse processo de alimentação deles. E se você mora de repente num lugar muito úmido, que essa ração tem um hábito de ir amolecendo com o tempo ali, você deixa exposta, a gente pede um cuidado para você ver, você observar se não está tendo ali o crescimento ali de fungos, tal, que isso pode também causar algum problema no seu gato. Então ter muita atenção, tá sempre fechando a embalagem. Por isso que bota de pouquinho em pouquinho. Por isso que a gente sempre recomenda, bota de pouquinho em pouquinho e você fomenta isso. Como já dissemos também aqui, o gato eles são crepusculares, tá?
Então ele vai ter o pico de energia dele de manhã e ao anoitecer, ali no finalzinho da tarde. Então se você pelo menos bota comida nesse período, ele vai acostumar, ele vai criar uma rotina. Né? Se tiver alguém dentro de casa aí nesse período, entre as 2 refeições, botar mais uma ali por volta de 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, também seria bom. Ou na hora do almoço, né? Botou de manhã cedo, na hora do almoço, quando todo mundo está comendo em casa, também bota ração para eles também. E aí, à tardinha, no final da tarde, bota de novo, entendeu? Porque aí ele vai seguindo esse ciclo, então toda hora você bota, então para ele é um merecimento. Você vai brincar com ele, vai gastar energia, depois ele volta, você bota comida fresca ali para ele. Vai sentir o prazer, né? Vai sentir o prazer. De se alimentar, né? Isso, você está falando aqui, ó. Que a Edna falou que ela sempre faz patê de sardinha com legumes para ele. Eles Isso. amam. Olha que bacana, né? Bacana. O patê é uma alimentação úmida, isso é muito bom para eles, né? E a sardinha é a proteína que eles tanto precisam. Bem bacana isso daí. É bom a gente sempre tomar cuidado, tá, Edna, com o sal, tá? Principalmente esses enlatados, né, que a gente pega, não é ruim de você dar não, tá? Mas se preocupa em ver de repente que você tem usa. Muito sódio. Tem muito sódio e tal, dá uma diluída, coloca um pouco mais de água, deixa um pouco mais ensopado ali, tá? Troca um pouco daquele óleo que vem, né? Sim. Coloca um pouco de água, dá uma hidratada para poder dissolver um pouco mais, para ficar, dar para mais gatos, por exemplo, fazer render um pouco mais, misturar com outra carne, com outra coisa, tá? Para poder dar uma encorpada ali e diluir um pouco daquele sal para não ficar um pouco muito concentrado, para não causar uma desidratação deles. Tá bom? Mas é muito importante, isso é uma alimentação melhor, tá? Do que a ração, só a ração. Tá? Só ração. Tem muita gente que critica até a ração, que deveria proibir de comer ração, mas a gente sabe que na prática a gente não consegue. A gente aqui em casa também, por exemplo, o Manolo é o mais velho, então ele já está acostumado a comer ração há mais tempo. Então, ele nem liga muito para comer. Ele nem liga muito. A gente já tem essa política de introduzir essa alimentação mais natural para eles, né? De tempos em tempos a gente vai dando, tem essa relação com eles. E o Manolo é o que menos come, porque ele se acostuma menos, entendeu? E geralmente os mais novos também são mais afoitos, então eles tomam... Mike, então, meu Mike Deus. Acaba sendo sem educação, já melhorou muito, mas quando você vai oferecer, está doutrinando, aos poucos, então acaba ele tomando espaço, então isso aí você tem que também saber gerenciar muito bem. Porque é aquilo... Acaba trabalhando a alimentação dos outros. A alimentação dos outros, porque os gatos eles são territorialistas, mas depois que eles aprendem a dividir o espaço, eles respeitam. Então quando chega um outro ali intruso, às vezes ele fica chateado, mas é o que a gente fala, é luta ou fuga, ele está sempre com isso na cabeça, ou ele luta ou fuga, e geralmente ele opta por fuga. O gato geralmente ele não gosta de brigar. Eles fogem das brigas. Eles sempre fogem, então eles não, porque eles sabem o custo que é de uma briga. Tá? Uma briga de gato é uma briga feia, a unha dos gatos ela tem um poder de corte que vocês não têm noção, entendeu? Então é muito grave. Como se fosse um Wolverine ali da vida real, entendeu? O tanto que me liga, eu tô toda arranhada. Eles arranham com uma facilidade assim incrível. Então, você imagina isso brincando, você imagina eles lutando. Então, lesiona, e não é fácil você curar de uma lesão. Eles sabem então, disso, né? Então eles sabem que na natureza eles não têm na cabeça igual a gente tem, que ele vai ser levado para o médico, que vai ser suturado, que vai tomar um antibiótico, vai tomar uma medicação, enfim. Ele não sabe, então ele sabe que se ele se machucar, ele tem uma grande chance de desenvolver um problema. A Edna comentou que ela não usa sardinha enlatada, não. Ela compra sardinha compra sardinha. normal. Pô, perfeito. Perfeito. Depois passa a receita pra gente desse patê que tem o que fazer. Compra sardinha normal. É bom que a sardinha, não sei em outros lugares, mas geralmente a sardinha tem um preço mais acessível, isso, né? A sardinha é bom. E rende bastante, então mas você colocar com um pouquinho de legume, claro que é bom a porcentagem sempre ser maior, né? Da proteína e menor dos legumes, que né, eles precisam mais da proteína, mas acaba tendo a sardinha tem um valor bem acessível. Bacana. Então para quem tem condições, tá aí, fazer um pode misturar com um vegetalzinho ali que ele gosta. Sim, ela falou, bem pouquinho, nossa, perfeito. Sem colocar sal, você pode até botar uma pitadinha de sal, tá, se quiser, mas como a sardinha geralmente também ela já vem com sabor, né? Não precisa, realmente não precisa. Né? Ainda mais se está acostumado, tá? O problema não é nem o sal, não, tá? Pode ter sal. Mas você cozinha ela ou você faz crua? Depois manda a receita aí, porque eu fiquei até curiosa agora. Geralmente o que acontece? O ideal para os gatos é que essa alimentação da carne seja mais crua do que cozida, tá? Se você for cozinhar a carne ali, cozinha bem de leve, tá? Porque geralmente eles gostam mais e para não perder também as proteínas da carne, tá? Os nutrientes da carne. Então, quanto menos cozido for, é melhor, tá bom? Para eles é melhor,
tá? Então, já é uma coisa bacana aí. Achei bacana, Isso. fazer um patezinho. Então eu vou aproveitar e falar agora até de algumas coisas, de alguns alimentos assim, básicos que são proibidos para eles, tá? Que tem um poder assim, de causar um mal para eles muito grande. Que aí é o cuidado que a gente tem que ter também, tá? Não tem assim, uma unanimidade na literatura sobre... Tem assim, esses alimentos básicos que a gente está falando aqui, isso aqui pode, isso aqui não pode e tal. Mas assim, por isso que a gente sempre fala para... o teste sempre dá em pequenas quantidades, porque às vezes não faz mal para a maioria dos gatos, mas pode ser que para o seu faça, ou o seu não gosta. Então é sempre bom ter esse cuidado, ter essa preocupação com os seus sempre gatos. Aos poucos, sempre aos poucos, exatamente. Então, por exemplo, em relação ao que não pode, tá, isso você tem que evitar de todas as formas dar para o seu gato, impedir que ele faça a ingestão desse tipo de alimentação, por exemplo, os temperos. Tá? Qualquer tipo de tempero não é bom. Cebola, tá? Tipo cúrcuma, aquele tempero cúrcuma, açafrão, tá? Pimenta, canela, gengibre, todos esses alimentos mais fortes, eles não são muito apropriados para eles, tá? Não pode causar uma alergia, pode causar um problema maior. Chocolate, o tradicional chocolate não pode, tá? Não pode dar chocolate para gato. Leite condensado, né? Nada. Então, assim, evita, quando você tiver, se você tem esse hábito, quando você está comendo, sempre dividir com ele, às vezes ele também cria essa rotina. Então, às vezes você está comendo algo que ele não pode, e às vezes ele vem porque ele não sabe, ele quer comer. E às vezes pode ser até tóxico para ele. Né? Esses que eu estou falando aqui são alimentos piores, né? São mais nesse nível de toxicidade que pode dar um problema maior, tá? Então, realmente, evita. Tá, e procura saber antes de dar, né? Isso aqui, será que posso, será que não posso? Sempre é bom dar uma pesquisada aí, né? Ver se pode ou não. Né? Bacana. A Edna falou aqui, ó. Só dou comida aos meus 2 vezes por dia. Isso aí, Edna. É uma rotina. Criou uma rotina com eles, né? Cada um fala um pouco, não tem uma receita assim, de quantidade, tá? Tem um equilíbrio ali, uma conta que as pessoas às vezes fazem. Geralmente um gato de 4 quilos comeria aí mais cerca de 200 gramas, né, de alimentação por dia, tá? Então isso aí você vai variando, isso aí é bacana você fazer esse equilíbrio. Por exemplo, você dá, no caso da Edna aqui, ela dá comida 2 vezes por dia. Então ela vai perceber, poxa, como é que está o meu gato? Né? Ele tá num porte bacana, ele está com peso legal, está com peso ideal, então se ele está ideal, pô, show de bola, já sabe que é aquela quantidade. Às vezes você pode ter um gato em casa que às vezes mesmo você dando 2 alimentações por dia, mas ele come pouco, cada vez ele come pouco, ele não come muito. Então às vezes você tem que acrescentar mais uma. Então, de repente ele come muito, aí você diminui um pouco a quantidade. Aqui o chimiguinho ele come várias vezes, mas quando ele para com ele pega em porções grandes, né? Ele come bastante ali. E rápido. O Manolo já come devagarzinho, porções menores. Esse é um trabalho também que a gente faz um pouco com o chimiguinho, que isso foi uma coisa até que o Mike atrapalhou um pouco, porque isso é uma coisa que também vocês têm que observar em casa, na alimentação. A gente fala, o pote tem que ser pelo menos um pote para cada um, tá? Isso. Então o pote de ração ele tem que ser pelo menos um pote para cada um. Mas que eles podem comer. Eles não adianta botar um nomezinho ali que ele não vai saber, aquele ali é só de um, só do outro. Não é assim que funciona, mas é para não ter disputa. Tudo do gato a gente tem que evitar aquela disputa, evitar aquele constrangimento, ele se sentir ameaçado. E muitas das vezes é bom você espalhar um pouco a comida. A gente aqui não tem muito hábito de espalhar, que a gente sempre colocou os potes sempre próximos. Então a gente acabou não fazendo esse teste. Mas aí o que acaba a gente tendo que fazer? Quando a gente coloca a alimentação, principalmente o Mike, que foi o último a chegar, que ele é mais acelerado, ele não respeita muito ele é entrão. Ele é entrão, alguém está comendo, ele vai lá e enfia por baixo, empurra, e aí o outro para de comer. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente até segura ele muitas vezes, coloca ele no teu ambiente, vai brincar com ele lá fora, para deixar os outros comerem, que às vezes vão comer junto, e depois bota ele para comer. Quando só está um, aí a gente deixa, porque tem mais potinho, então ele come e não atrapalha muito. Mas eu sempre observo, quando eu vejo que ele está ali atrapalhando, por exemplo, ele tem um hábito de ficar mexendo no rabo dos outros. Irrita, né? Manolo. Irrita, então o Manolo quer calma, o Manolo vai comer ali, aí fica com o rabinho balançando, né? E ele chega e quer ficar mexendo no rabo do Manolo comendo, então o Manolo já briga com ele. Então quando eu vou perceber que isso vai acontecer, eu já evito, para evitar um estresse. Porque, por exemplo, no chimbinguinho,
isso causa um pouco de ansiedade. Então ele tem um hábito, ele até parou, mas ele sempre teve um hábito de comer o que a gente chama de pá, né? Ele bota a boca ali na ração e bota aquele monte para dentro. Para ficar ali sentando ser interrompido, né? Para não ser interrompido, porque ele come com pressa, ele fica meio agitado, que a gente falou, aquele perfil do gato Gasparzinho, né? Que está sempre se escondendo, com medo e tal. Então a gente vai trabalhando isso para evitar, ele foi melhorando. Mas com a chegada do Mike, ele voltou um pouco a ter esse comportamento de novo, porque quando ele vai comer, como o Mike está sempre perturbando, ele acaba querendo comer com pressa, acaba engolindo demais. Às vezes, se ele engole muito, daqui a pouco ele está vomitando, botando a ração toda para fora, porque não comeu além, não mastigou, e acaba botando para fora. A gente já pegou ele vomitando aí de botar uma carreirinha de comida para fora assim, a ração exatamente inteira. Só estava juntinha ali uma da outra, mas não estava inteirinha, porque comeu na ansiedade. Então essa é uma observação que a gente tem que ter, de fazer um trabalho junto e de evitar esse tipo de problema. Então eu fico em cima, para sempre quando a gente coloca a comida, a gente deixa ele comer com tranquilidade, aí pronto, ele parou de... já voltou normal, ele já come mais tranquilo, a gente tira o Mike, que aí ao ele crescer, ele vai se acostumar, mas agora como ele está muito novinho, ele ainda tem muita essa ansiedade, essa energia dele muito alta, por isso que a gente fala dos cuidados, quando você vai adotar um gato novo, né, dependendo da diferença de idade dos gatos que você tem, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, é o nosso caso aqui. Então a gente tem um pouco mais de trabalho, a gente já conseguiu doutrinar o Mike muito melhor. Bom, né? Tá ficando bom, ainda tem muito caminho pela frente. Pedido tanto mais, porque antigamente a gente sentava para comer, ele ficava miando e berrando e subia e não respeitar, botava ele no chão, espera aí, deu um trabalho. Aí hoje ele já aprendeu, ele senta, ele fica quietinho, entendeu? Fica só esperar aí você dar comida, porque eu também não dava comida enquanto ele dava uma ignorada. Enquanto ele não se comportou direito, eu não dava comida para ele, entendeu? Eu dava para os outros, mas não deixava ele comer. Até ele aprender que ele tinha que se comportar, ficar sentadinho e tal. É um trabalho de paciência, não adianta gritar, não adianta bater, não adianta fazer nada. Mas dá trabalho e é um trabalho de paciência, tá, pessoal? Conhecer também o perfil do gato. E conhecer o perfil, é natural, né? O que a gente falou, um gato jovem, né, bebezinho, então era natural, não adiantava ficar chateado com ele. Pô, mas que droga, não sei o que, ficar reclamando, falando coisas ruins. Que isso não ia ajudar, muito pelo contrário, é só piorar, tá? Então é por isso que é importante a gente sempre saber das características, da personalidade, saber que o gato jovem, quando você traz ele, o filhotinho principalmente, ele vai estar agitado, principalmente o gato... Tudo novo. Ainda mais ele que é um gato que veio da rua. Então assim, ele era novinho, mas ele já veio de um ambiente hostil, ele estava na rua ali brigando. Escassez, né, exatamente, então quando ele chegou dentro de casa, que tinha ali a comida à disposição, sem ele correr risco, sem ele ter que ficar caçando, para ele é uma maravilha. Então isso causava uma ansiedade nele, ele queria comer logo. É o céu, né? Exatamente. Então assim, ele via a parte boa que ele não precisava mais caçar alimento, mas em compensação ainda estava com aquela mentalidade de rua, deixa eu comer logo, porque eu não sei quando vai ter outra. Então ele não tinha essa rotina na cabeça dele, ele está muito novinho, acabou de chegar. Então cabe a gente aplicar essa rotina dele, aplicar essa metodologia para ele ir aprendendo e acostumando que tem os momentos certos de comer, tem a forma certa de comer, tem que respeitar os outros irmãos, né? Porque ele é novo, que ele vai fazer o que ele quer, que vai empurrar o que quer. Então por isso que a gente sempre traz esse paralelo da educação, com vocês. Ele chega tendo um trabalho de educação felina, mas é uma educação, não tem jeito. Por isso que a gente sempre traz para vocês aqui essa ideia, né? Essa similaridade, tá? De a gente estar sempre comparando a nossa vida com o nosso relacionamento com os gatos. Que muita coisa que a gente consegue aplicar neles e aprender, isso dá ferramentas para a gente aplicar no nosso dia a dia e melhorar. Então, isso é uma das formas. Né? Isso é uma das formas. Então, assim, se você aprende que seu gato é agitado por natureza, é um momento, é uma fase, você tem que se adaptar àquele momento, com o seu filho você vai ter o mesmo tipo de comportamento. Então, você vai conseguir fazer essa comparação e controlar a sua ansiedade, controlar as suas decepções. A gente aprende muito. Porque às vezes a gente tem filho de querer que o filho fosse assim, ou fosse assado, fosse mais calmo, fosse mais agitado, enfim, cada um vai querer de um jeito. E aí as coisas não acontecem daquele jeito, aí caramba, tá com um problema assim, fica frustrado, não consegue fazer as coisas, fica, né? Começa a criar aquela ansiedade, não dorme, não sei o que, fica estressado. Se você souber que aquilo é normal, que aquilo é uma fase, e você tem como corrigir aquilo, tem como influenciar aquele comportamento a melhorar, você já é meio caminho andado para você não ficar tomando remédio, para você não se aborrecer e para você ter uma qualidade de vida boa. E aí você vai ver que você vai aplicando isso em várias coisas na sua vida e as coisas vão se encaixando, vão dando certo e vão melhorando. Tá bom, pessoal? Bacana, gente.
Então, a princípio é isso, pessoal. Acho que deu para te falar sobre tudo aí. Deu para dar um pouquinho aí, né? De noção, né? E também da importância da alimentação do seu gato. Se às vezes a gente não para muito para pensar, né? Se o nosso gato está se alimentando direitinho. Muitas pessoas têm gatos aí, mas às vezes não se atentam a isso. Estão na correria do dia a dia, de só trabalhar, matar aquele um leão por dia, né? Que eu acho que a maioria das pessoas estão aí na luta, mas é bacana você se atentar. A gente hoje se preocupou em trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês, um pouquinho desse conhecimento sobre a alimentação dos gatos e o que você pode fazer para estar melhorando isso para eles, né? Para trazer uma qualidade de vida, para se atentar até na saúde deles e depois não ter problemas piores, né? É uma questão mesmo de precaução, né? Isso aí. Então, gente, a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo com o Nonô, que já tem 1 hora de live. Obrigada para todos que participaram. Tem pessoas que já entraram, já saíram, comentou e saiu. Eu sei que nesse horário... Obrigado especial para a Edna, que participou bastante com a gente. Que agora até o final. É muito bacana essa interação, né? Essa troca. A gente fica muito feliz. Que a gente se comprometeu e está aqui toda segunda, quarta e sexta, sempre trazendo um tema novo para vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência também, né? Muito obrigada, estamos aqui todos os dias também, aqui no nosso bate-papo com o Nonô. A gente também está no nosso YouTube, né? Manolinho o Gato. Nosso Facebook também é Manolo. Não, Manolinho o Gato é a página do Facebook. Isso. No YouTube é Manolo o Gato. O Gato, isso. Quem puder seguir, só clicar lá, curta. Quanto mais vocês compartilharem, quanto mais pessoas interagindo, é mais uma motivação pra gente estar aqui também ajudando a todos aqueles que precisam com um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa vivência. Isso aí, pessoal. A gente vai dar um recadinho especial agora para vocês, pedir o máximo de compartilhamento dessa live. A gente nessa semana aí está extraordinariamente, está lançando um curso aí novo, tá? Sobre esse relacionamento nosso com os gatos, o quanto que a gente pode aprender, um pouco dessa experiência que a gente teve ao longo desses anos aí com esses nossos 4 gatos aí. Trouxe uma experiência bacana. Quem vem acompanhando a gente nessas lives, a gente vem passando um pouco dessa nossa experiência, tá? Para vocês. Então a gente desenvolveu uma metodologia própria para melhorar esse relacionamento com o nosso gato, ter realmente um relacionamento de alto nível, sem ser aquela coisa de adestramento, sem ser aquela forçada, aquela convivência na base do medo, de você gritar e ele respeita porque você está gritando, porque você está aumentando o tom de voz, você está brigando, você está jogando água. Ou compensando com ou só na troca, enfim. Então a gente está trazendo ferramentas bacanas para vocês aí nesse curso, para melhorar esse relacionamento com os gatos. Quem tiver interesse, quem tiver alguém que precise, tá, de uma ajuda nesse sentido, o nosso curso é estruturado em 2 pontos específicos, tá? Não só essa ajuda do relacionamento humano-felino, tá? Como no relacionamento humano-humano. A gente consegue trazer um comparativo que a gente mostra, e ao longo das nossas lives, se você pegar nossas lives que a gente tem feito aí durante esse ano, vocês vão perceber que a gente sempre faz uma conexão de alguns temas importantes do nosso dia a dia com o dia a dia do gato. Tá? Tem algumas situações que você consegue, o que a gente quer trazer para vocês na verdade, tentando dar uma resumida mais simples, mostrar para vocês que as dificuldades do nosso dia a gente aprende a resolver quando a gente consegue melhorar o nosso relacionamento com nossos gatos. Então, quando a gente consegue ter um relacionamento bacana com eles, que a gente consegue influenciar o comportamento deles, para eles terem uma qualidade de vida boa e não fazer aquelas coisas que a gente não gosta que eles façam, aquelas coisas de errado que acontecem, isso nos dá uma sensação de poder, uma sensação de prazer, de troca de energia, que a gente consegue trazer isso para a nossa vida. Então a gente acabou de dar um exemplo aqui. Quando você reconhece a característica do seu gato, você exercita a paciência com ele, sabe que aquele comportamento dele é para um momento, tem uma explicação, tem uma razão de acordo com a característica dele, você consegue aplicar isso para o seu filho, você consegue aplicar isso no seu relacionamento amoroso, você consegue aplicar isso no seu trabalho. Por quê? Porque você vai ter um pouco mais de empatia, vai procurar entender melhor aquela situação que está acontecendo com você. Aquela situação complicada, você vai com base no que você já aplica em casa com o seu gato, você vai aplicar isso no seu dia a dia, você vai ver que você consegue transformar a sua vida para melhor. Você vai falar, caramba, você vai começar a criar aquela metodologia que a gente está trazendo para vocês. Qual é a metodologia simples? Tem que entender qual é o contexto, entender qual é a característica daquela pessoa, por que ela faz isso, que de história tem por trás disso, quais são as influências que tem disso, tem algum interesse? Será que eu estou chamando a atenção por causa de alguma coisa que eu fiz, ou alguma posição que eu exerço? Enfim,
você consegue começar a fazer uma análise mais crítica ao redor daquela situação que está acontecendo e você consegue se portar de uma melhor forma e resolver os problemas da sua vida de uma melhor forma. E isso te ajuda não só a ter uma qualidade de vida melhor e conquistar os espaços que você quer, como te ajuda a combater aqueles males que a gente tem de ansiedade, de frustração, porque a nossa vida é um eterno, a gente na verdade somos resolvedores de problemas. Então, se a gente souber fazer isso, bem, você acaba contagiando também as pessoas que estão ao seu redor. Olha como que o ciclo só vai aumentando, né? De energia boa, de coisas boas, né? De tudo, de vivências boas no dia a dia, de ser um ser humano mesmo de alta performance e poder ajudar outras pessoas. Isso é aí. Mais bacana, né? Tá bom, pessoal? Então agradeço a presença de todos. Quem puder compartilhar essa live, o pessoal acessar lá o canal do nosso YouTube, no Instagram, a link da Bia, tem lá o linkzinho para quem tiver interesse, quem quiser ver o curso, quem quiser adquirir o curso, tá? Vai estar essa semana aí com as inscrições abertas, a gente não vai ficar muito tempo aberto, tá? Vai ser só essa semana. Então, quem puder compartilhar, geralmente alguém vai estar precisando dessas informações, tá bom? Então, compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem para ajudar a gente nesse sentido, tá bom? Agradeço a participação de todos e um abraço aí, boa noite. Beijo, beijo. O Chimiguinha saiu da escada, né? Mas o Nonô tá aqui, firme e forte, não dá pra aparecer aí, aparecendo um pouquinho da orelhinha dele. Não sei se vai dar para poder aparecer, que nosso telefone até dá. Tá aqui firme e forte com a gente. Nonô, parceirão. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Gente, amanhã de manhã vai estar aqui no nosso bom dia, pessoal. E quem puder, compartilha com os amigos. E quem tiver também interesse, conhecer alguém que tem interesse em estar adquirindo nosso curso, vai ser bem bacana, vai ser uma troca muito bacana, viu? Beijo, boa noite, boa semana para vocês. Valeu.